Olá, paz do Senhor Jesus, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. Antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. Vamos à mensagem de hoje. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença para glorificar e exaltar o Seu santo e glorioso nome, para magnificar o Teu nome, ó Deus, que está acima de todos os nomes, o Teu nome que é santo, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, de reverência. Pai maravilhoso, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa visão, que o Senhor possa nos dar vitória, renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa estrutura, a nossa comunhão contigo, a nossa intimidade, ó Pai. Papai querido, no nome vivo do Senhor Jesus, derrama sobre nós a virtude do Espírito Santo. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, que as pessoas que nos ouvem através deste canal sejam abençoadas, guardadas e protegidas pelo poderoso nome de Jesus. Aos enfermos sejam curados, libertos de suas enfermidades, transformados pelo poder glorioso do Senhor dos Exércitos. Que toda barreira, que todo impedimento seja repreendido em nome do Senhor Jesus, que a cura desta enfermidade chegue, a libertação do oprimido ocorra, que o poder do nome de Jesus esteja estampado em nossos corações. É o que nós te pedimos, te clamamos e te invocamos em nome de Jesus. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Nós vamos agora ao estudo do livro do Apocalipse, para que possamos juntos aprender das coisas dos céus, das maravilhas dos céus, as grandezas de Deus, a soberania viva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse. O livro do Apocalipse se refere às coisas que brevemente devem acontecer, que é a profecia, a revelação de eventos futuros. A profecia bíblica é realmente a história escrita antes de acontecer, visto que todas as obras de Deus são conhecidas por Ele desde a eternidade passada. Atos capítulo 15, verso 18. Não custa nada para Ele nos dizer o que o futuro antes que aconteça. Contudo, Deus não nos revelou coisas futuras para despertar a curiosidade de nossas mentes inquisitivas, mas para que elas possam ter um efeito prático e influenciar nossas vidas. O Apocalipse é um livro de julgamento e bênção. Começa com o julgamento daqueles que compõem a casa de Deus hoje, a igreja professa de 1 Pedro 4,17. Então, depois que a verdadeira igreja é chamada para o céu no arrebatamento, ele nos dá detalhes sobre o julgamento daqueles que ficaram na terra, na cristandade, em Israel, nas nações gentias, e encerra-se com a bênção dos céus e na terra, e todas as coisas sendo ordenadas de acordo com a mente de Deus, e Cristo tendo o seu lugar de direito sobre tudo. Ezequiel capítulo 21, verso 27. Principais divisões do livro. O livro tem 3 divisões principais, conforme indicado pelas palavras do Senhor no capítulo 1, verso 19, que elas são as coisas que tens visto, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3, as coisas que depois dessas hão de acontecer, capítulo 14 ao 22. As coisas que tem visto, capítulo 1. O prefácio do capítulo 1, verso 1 ao 3. O apóstolo João começa afirmando que este livro é a revelação de Jesus Cristo. É o título inspirado
É digno de nota que, ao dar esta profecia, o Senhor significou o seu servo João. Isso quer dizer que o meio de comunicação é simbólico. Tentar interpretar o livro literalmente nos deixará imediatamente destituídos do seu significado e aplicação. O tópico 2, que é a saudação, capítulo 1, verso 4 e 6, o livro do Apocalipse foi escrito às 7 igrejas que estavam na Ásia. E pode ser feita uma leitura dessas igrejas pelo seu valor prático. E dessa maneira, muito pode ser conhecido disso. Mas a interpretação principal dessas igrejas mostra uma história profética da igreja na terra, desde o Pentecostes até a vinda do Senhor, o arrebatamento. E como foi dado à igreja como um todo, significa que o Senhor deu este livro de profecia à igreja para o seu proveito. E alguns pensam que a profecia não é para a igreja, mas estes versículos claramente removem essa falsa ideia. O Senhor quer que os cristãos saibam sobre os eventos futuros que conduzem finalmente ao seu reinado no milênio. O duplo propósito do livro. O objetivo do livro é duplo. Primeiro é mostrar que toda a humanidade dará conta do modo como viveu neste mundo e será julgado de acordo quando Cristo intervir na sua aparição para colocar este mundo em ordem. O segundo é mostrar como Deus irá trabalhar para alcançar o seu fim último de exaltar e glorificar o Senhor Jesus Cristo na mesma cena em que ele foi desonrado, rejeitado pelos homens. Então, a vinda do Senhor, o anúncio é feito: eis que vem. Esta é a primeira menção da vinda do Senhor no livro. As Escrituras indicam que existem 2 fases distintas para a sua vinda, as quais os estudiosos de profecias devem tomar nota. Se quiserem entender a ordem dos eventos proféticos na Bíblia, a principal diferença é: a primeira fase da sua vinda tem a ver com o Senhor levando os seus santos aos céus, em um estado glorificado. E isto envolverá ressuscitar dentre os mortos santos do Novo e do Velho Testamento, no estado glorificado, transformar os santos vivos e mesmo nesse mesmo estado glorificado, e então levá-los todos juntos para o céu. Mateus 25, Mateus 10, João 14, 2, 1 Coríntios 15, 23, 51, 56, Filipenses 3, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tito 2, Hebreus 9, Hebreus 10, Hebreus 11, Apocalipse 1 e 3 e Apocalipse 22. Isso tem sido chamado de rapto, uma palavra tirada do latim que significa arrebatamento. A segunda fase tem a ver com o Senhor trazendo do céu consigo os santos glorificados quando ele aparecer para julgar o mundo em justiça e estabelecer o seu reino milenar. Mateus 24, Mateus 36, Mateus 25, Mateus 26, 1 Tessalonicenses 3, 13, 4, 14, 2 Tessalonicenses 1, 7, 2, 8, Judas 14, 15, Apocalipse 11, 15, 14, 16, 19. Isto é chamada de revelação de Jesus Cristo, de 2 Tessalonicenses 1, de 1 Pedro 1 e 1 Pedro 4. Ou a aparição de Cristo, de 2 Tessalonicenses, de Mateus 24, de Colossenses 3, de Tito 2, de 2 Timóteo 4 e João, 1 Epístola de João 3, 2. Os santos do Velho Testamento sabiam algo sobre a revelação, a aparição de Isaías 30, de Judas 14, de Zacarias 14. Mas eles não sabiam sobre o arrebatamento e a glorificação dos santos. Esta última é algo que não foi revelado até os tempos do Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 51, Filipenses 3, 20 e 1 Tessalonicenses 4. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, essas 2 fases são muito diferentes, e algumas dessas diferenças são: o arrebatamento ocorrerá quando o Senhor Jesus vier para os seus santos. A aparição de Cristo ocorrerá quando ele vier com os seus santos e for levados aos céus, o arrebatamento. O arrebatamento ocorre antes do início do período das 7 anos da tribulação. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. No arrebatamento, o Senhor virá secretamente, no piscar de olhos. No arrebatamento, ele virá para libertar a igreja.
na sua aparição, ele virá para libertar Israel. A igreja será livrada de entrar na tribulação, enquanto os judeus passarão por ela, mas serão livremente livrados no final, quando o Senhor levar a tribulação ao seu final. Então, são vários pontos que a Bíblia Sagrada nos mostra. A terra de Israel. A terra inclui nações ocidentais e o mundo. 3 grandes setores da raça humana são designados no versículo 7, em conexão com a vida do Senhor. Essas 3 esferas na terra têm responsabilidades variadas, de acordo com o grau de luz que tiveram de Deus. São eles: todo olho verá as nações cristianizadas, até mesmo os que ultrapassaram a nação de Israel, os judeus em particular. Todas as tribos da terra, as nações em torno da terra profética. A profecia é exposta nas Escrituras em relação a 3 esferas. Elas são distinguidas como a terra e a nação. A terra inclui nações ocidentais, o mundo, Isaías 18, Isaías 26. São estes os círculos concêntricos, cada um sendo o mais amplo que o anterior. A terra, esta é a menor esfera, se refere à terra de Israel, a terra prometida a Abraão. A terra que inclui nações ocidentais é uma esfera mais ampla, inclui a herança prometida a Israel. Outro ponto, irmãos, importantíssimo, que o cristão precisa entender: o estado da alma necessário para aprender as profecias do livro. João fala de estar em espírito no dia do Senhor. Quando recebeu esta revelação do Senhor, isso aponta para a necessidade de estar em estado correto da alma, para assimilar esses assuntos proféticos. O livro foi escrito por um homem em espírito e só será entendido por homens e mulheres que estiverem no espírito. A visão do livro, a visão de Jesus Cristo como juiz, capítulo 1. Neste livro são muitas visões e é apropriado para a primeira seja a de Cristo em seu caráter judicial. É significativo que ele reage como juiz em conexão com as 7 igrejas antes de julgar o mundo dessa forma, porque já é tempo que acontece o julgamento pela casa de Deus, com aqueles que são mais responsáveis. 1 Pedro 4,17. Como Cristo é vestido em suas vestes judiciais, cingido pelo peito com um cinto de ouro, isso se refere à foto de que suas afeições estão contidas enquanto ele age nessa capacidade judicial. E 7 características do juiz são mencionadas. Sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. O juiz fala. Ao ver o Senhor no caráter de um poderoso juiz, João cai aos seus pés e dá uma postura de que ele aprende sobre o estado da igreja, sua falha no testemunho público, como se encontra nos capítulos 2 e 3. Este é o lugar apropriado para aprendermos sobre o verdadeiro estado da igreja, sobre os nossos rostos diante do Senhor. O testemunho cristão está em ruína e todos construímos, contribuímos para esse triste estado, e não podemos corretamente apontar o dedo e condenar ninguém na história ou nos dias atuais sem nos condenar. Portanto, devemos ver o fracasso da igreja no testemunho em espírito do julgamento próprio. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra sobre o Apocalipse. Essa é a parte 1. Deus te abençoe e te guarde com esta mensagem em nome do Senhor Jesus.